Amados, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Hoje eu quero te ensinar, eu sou muito de discernir o que Deus quer que eu pregue para certos momentos. E uma das maneiras de eu discernir são os atendimentos. Por isso que eu tenho a vida corrida, mas eu não abro mão de atender pessoas. Eu entendo que a carência das pessoas que eu atendo é um sinal de Deus para que eu ministre. E, ultimamente, nos meus aconselhamentos pastorais, o que eu tenho mais ouvido como solicitação das pessoas é identificar e caminhar com Deus. Pastor, como eu escuto a voz de Deus, como eu identifico essa caminhada, como eu mudo o meu nível, como eu tenho percepções aguçadas. Hoje mesmo eu recebi uma jovem de outra igreja, e Deus mandou ela me procurar pelo Instagram. Foi um milagre primeiro que eu respondi no Instagram. Eu não consegui responder nem o WhatsApp, mas eu respondi o Instagram dela, e ela pediu para que eu atendesse, uma menina nova, mas que Deus visitou com um dom profético poderoso, e ela estava contando, e ela querendo aprender sobre Deus. E eu quero começar a ensinar sobre isso, andando debaixo da nuvem de glória de Deus, amém? Eu quero te ensinar a andar debaixo da nuvem de glória de Deus, amém? É isso que eu quero. 1 Coríntios 10, a partir do verso 1 diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato que todos os antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem a imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia, 23 mil morreram. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum ao homem, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para o que possa suportar. Você pode honrar a palavra de Deus com uma salva de palmas nesse lugar? Pai, hoje nós estamos aqui desejosos de receber da Tua palavra uma nova porção que impulsiona o nosso espírito a um aprendizado maior de Ti, de andarmos continuamente na Tua presença e não vivermos de visitas da Tua presença. Nós não queremos ser visitantes e participantes de uma igreja, nós queremos ser filhos que permanecem continuamente na presença do Pai. Por isso que o Teu Santo Espírito, hoje, nós pedimos que tenha liberdade em nosso meio e toque nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus sempre vai usar alegorias para que a gente entenda melhor. E uma das alegorias que Deus nos ensina na Bíblia é sobre uma nuvem. E nós vamos encontrar
o falar de nuvem de várias formas. A gente vê no livro do profeta Isaías, falando das misericórdias de Deus, em que os pecados daqueles que se arrependem serão como nuvens que se dissipam. Então ele mostra uma alegoria real da nossa vida, para que a gente entenda do tamanho da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, amém? Ele fala também que as nuvens, elas são movimentos de Deus, da presença de Deus. É isso que eu quero hoje falar para você, que a nuvem que eu vou falar hoje significa a representação de uma presença imediata de Deus. Quando eu estiver falando de nuvem, você vai entender a presença imediata de Deus, a presença do próprio Deus nas nossas vidas. E Paulo, no livro de Coríntios, ele faz essa alusão à nuvem da época de Moisés. Então nós vamos lembrar um pouco da história de Moisés, descrita ali no livro de Êxodo, e a gente também pode visitar alguns momentos ali no livro de Números. Então Moisés é aquele que é levantado como uma espécie de Cristo. Tudo que Deus quer fazer no futuro, ele trouxe lapsos ou rascunhos da história do passado, que ele sempre vai apontar para o futuro. Então a história de Moisés já era um símbolo de Cristo, para que apontasse para o que melhor estava para acontecer. Então por isso que sempre o Novo Testamento vai estar olhando para o Antigo. O Antigo não foi anulado, ele foi cumprido em Jesus. Ele não se tornou sem valor, ele tem valor, porque tudo que continha no Antigo Testamento é completo no Novo em Cristo Jesus, amém? Então nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, e Paulo está ensinando como exemplo. Olha o que aconteceu lá no Êxodo, o que aconteceu na época de Moisés, tem que servir como baliza para vocês. E que baliza foi essa? Ele diz claramente que o povo era conduzido por uma glória, por uma nuvem, que era alimentado por Deus, que sabia que Deus estava ali, mas resolveram não perceber Deus, resolveram criar ídolos para si mesmo. E aqueles que não se alinharam à graça e à misericórdia de Deus foram consumidos no deserto. Irmão, você não nasceu para morrer no deserto. Você nasceu para viver na glória de Deus. A glória de Deus é sua identidade. A glória de Deus é o caminho. A glória de Deus sempre vai estar latente nos apontando. Se você hoje chegou aqui nesse culto, Deus está dizendo claramente: eu não te fiz para morrer no meio do caminho. Eu não te fiz para ficar nas margens. Eu te fiz para viver no centro da minha presença, aleluia. E a primeira chamado na vida de Moisés é o que? Deus se revela numa sarça ardente. Então o primeiro caminho para a gente começar a contemplar a glória de Deus é a gente começar a provar das revelações de Deus. E Deus se revela de várias formas. Tem pessoas que tiveram a revelação de Deus em um sonho e vieram para a igreja. Tem outros que tiveram a revelação de Deus através de um diálogo com um amigo. Tem outros que foram visitados por um caminho sobrenatural, como Paulo. E eu tenho pessoas que foi o próprio Deus que falou a respeito de Jesus para essas pessoas. Eu conheci pessoas, eu fui apresentado a uma senhora analfabeta, que a única coisa que ela sabia ler era a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que ensinou ela a ler a palavra. Mas a vontade que você tem que ter é de buscar a revelação de Deus. Moisés estava cuidando ali de um pasto e ele encontra a presença de Deus numa sarça ardente. E depois essa sarça que não se consumia falou a ele e deu direções para a vida dele.
A revelação de Deus pode ser minha pregação para a sua vida. A revelação de Deus pode ser um vídeo que você estuda em casa. A revelação de Deus pode ser uma irmã usada para profetizar para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que você não vai ficar sem uma revelação de Deus para você. Tanto se você buscar Deus, esse Deus que quer se mostrar aos filhos. Eu tenho uma alegoria que ela é muito clara na minha memória, e eu trago essa alegoria para a minha vida espiritual. Minha filha, quando ela era pequena, uma das coisas que eu mais gostava de brincar com ela era de esconde-esconde. Quem não gosta de se esconder do filho aqui, né? Só que, irmã, eu tenho um grande problema, ou uma grande virtude, que eu sou competitivo em tudo. Até no esconde-esconde eu quero vencer da minha filha de quando tinha 2, 3 anos. Então, quando eu me escondia valendo. Era para não me achar. Só que quando a criança não acha o pai, ela fica desesperada. E quando eu ouvi o desespero da minha filha, assim, eu atrás da cortina, eu balançava a cortina para dar sinais para ela me encontrar. E Deus um dia falou para mim, eu disse, eu sou esse pai que eu quero me apresentar aos meus filhos. Se os meus filhos me buscarem, eles irão me conhecer. Não vai faltar revelação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode me ajudar aí e aplaudir ao Senhor? O primeiro passo é isso, é valorizar as pequenas revelações. Uma palavra, uma coisa que arde no nosso peito, né? Uma casualidade, que a gente pensa que é casualidade, mas quem anda em Cristo só caminha pelo propósito, amém? Se você está aqui, irmão, em movimento, Deus tem um propósito grandioso na sua vida. E Moisés, nessa revelação, cada vez mais ela se tornou refinada. Como eu refino a revelação com Deus? Quando Ele me manda fazer coisas que eu nem entendo, mas por obediência eu faço. Moisés foi desafiado, um homem gago, um homem que não via em si habilidades, mas Deus vinha construindo isso. Ele foi ser criado já em um palácio, porque ele ia precisar daquela criação no futuro. Tem coisas que você não entende da sua infância, que você não entende da sua história, mas Deus preparou você já para o seu futuro. Deus vai usar toda a tua história para apontar para a glória dele, amém? Deus não vai lançar fora nada, até suas dores, traumas e dificuldades vão fazer sentido, e Deus vai usar para a glória dele. Ele não vai lançar nada da sua história fora. E aí Moisés se enfrenta, porque se apresentar na frente do faraó, com autoridade, e dizendo sinais, um Deus que ele começou a conhecer, Deus já desafia ele para algo grande. Eu quero dizer para você, se tem algo que vai refinar a presença de Deus na sua vida, é a sua obediência. Quanto mais você obedecer, e tem coisas que a gente quer primeiro entender para obedecer. Se a gente for parar para entender, irmão, a gente não vai entender. Deus não se entende, Deus se obedece, isso não quer dizer que é de uma forma cega, é porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Enquanto a gente está vendo hoje e ainda erra, Deus já conhece o nosso presente, passado e futuro simultaneamente. Por isso que a palavra de Deus diz, você vai dar certo. A sua dor do passado vai contribuir para o seu bem, porque é um propósito. E se você andar no meu caminho, isso vai contribuir para o futuro que eu tenho preparado para você. Amém? Diga, vai fazer sentido a minha história. Vai fazer sentido a nossa história. E esse Moisés vai crescendo em obediência. A gente sabe o que é que a obediência levou a ele libertar um povo que estava cativo no Egito, amém? 400 anos no Egito, só que o povo não estava preparado para a terra nova, para a promessa. Entenda, quando a gente começa a mudar de vida,
em Jesus, a gente não vai entender as promessas de Deus ainda, porque a gente ainda não está preparado para viver. Eu tenho que passar pelo processo da preparação. Você quer viver uma vida de glória de Deus, de presença? Se prepare. Olhe para o seu irmão e diga: se prepare. E se preparar não é vir para os cultos. Se preparar é você ler a palavra todo dia. Se preparar é você conversar com Deus todo dia. Se preparar é você vir para a escola das nações e aprender da Bíblia. Se preparar é conversar com pessoas mais experientes e aprender com elas como elas lidam com essas situações que você não sabe lidar. Isso é preparação. Não existe conquista sem preparação. Não ache que você, por exemplo, Moisés, ele precisou se preparar, apesar dele não saber falar. Você vê que no início, Moisés se apresenta com Arão, mas depois Arão não fala mais. Quem fala é o próprio Moisés, porque ele viu a sua limitação, mas não ficou parado na limitação. Ele entrou no nível de preparação. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande que você precisa continuamente se preparar. Senão vai acontecer, e quando acontece, você não sabe lidar com as situações. Deus tem prosperidade para a sua vida. Se você não aprender a gerir suas finanças, você vai se perder no momento em que Deus quer alargar a tua influência, a tua capacidade de saber lidar com dinheiro. Mas aprende a lidar com dinheiro não é quando você tem muito. Você aprende a lidar com dinheiro com o que você tem hoje. O que você tem já é suficiente para você se preparar. Amém? Que você tem. A gente tem que honrar o que a gente tem. O que a gente tem é suficiente para uma preparação para o novo tempo que Deus tem para a nossa vida. E Moisés entendeu isso, foi crescendo, e aí entra no deserto. Imagine, irmão, Deus tem uma promessa, mas Deus levou primeiro o povo para o deserto. Dá para entender? Qual era a promessa de Deus? Era uma terra que emanava leite e mel. Era a promessa de Abraão, Isaque e Jacó, ia se cumprir. Mas quando a gente não está preparado e não, se habilita para viver o novo tempo, Deus vai criar um deserto na nossa vida. Se com Jesus foi assim, com a gente não vai ser diferente. O deserto é a pedagogia do crente e a morte dos desobedientes. O crente tem que aprender no deserto. Os desobedientes vão morrer no deserto. O deserto não é para te matar. O deserto foi feito para te promover. Amém? Você pode enxergar isso na sua vida. Eu olho para os desertos que eu passei. Eles me prepararam, me fizeram fortes, resilientes. E uma coisa que eu aprendi, eu preguei aqui há algum tempo atrás: todo deserto tem um final, e como profeta eu declaro: o fim do seu deserto já começou no nome de Jesus. Amém? O deserto, ele é de tanto aprendizado que foi no deserto onde Deus começou a ensinar a Moisés sobre a nuvem de glória. Moisés, tu me escutou, tu obedeceu, independente das tuas limitações, tu caminhou, e agora eu vou te levar para um novo nível. Eu agora vou liberar sobre você uma nuvem que vai te guiar. A nuvem de Deus sempre vai apontar a direção que a gente tem que seguir. Nós precisamos ser pessoas que entendem a nuvem de Deus, os movimentos de Deus. Deus é um Deus de movimento. Não é um Deus estático, parado. E eu estou o tempo todo, sabe, querendo fazer a leitura dos movimentos de Deus. Nós estamos vivendo um movimento aqui nessa igreja. Eu estou tendo a leitura. Eu digo: Senhor, nós vamos reformar essa igreja. Eu sei que está acontecendo coisas que me deixam desconfortáveis, mas eu vou aprender a andar confortável no meio do desconforto, porque se o Senhor está mexendo, é porque há uma nuvem se movendo, e nós vamos viver a nuvem de Deus nesse lugar. Amém? Tem coisas que a gente não entende o processo. Se você já notou, você entrou aqui, a igreja está sendo pintada, você viu? Glória a Deus. Essa parte, segunda-feira, começa
a ser reformada da frente. Então os cultos de mulheres e homens vão ter outro espaço. Vai ter mais um auditório para o culto de jovens, poder ter culto simultâneo. Vai ter encontro de casais. Nós estamos nos preparando para Deus ainda liberar ainda mais a glória dele nesse lugar. Amém? E aí ele começa a andar no deserto. Deserto, local de preparação, mas deserto é local de direção. Nunca, se você estiver debaixo da glória de Deus, você vai ficar sem uma direção no deserto. Não vai te faltar nada. Você vai ter o suprimento necessário para passar os dias mais difíceis da sua vida. E esses dias vão te preparar, vão te refinar para você acessar a promessa que Deus tem para a sua vida. Amém? Então era a nuvem de glória na frente, durante o dia, né? Era a nuvem de glória em cima para proteger o povo. Era a nuvem de glória à noite atrás e o fogo na frente aquecendo o povo. O que nós precisamos entender? Que as maiores lutas da nossa vida nós temos que estar debaixo da nuvem de glória de Deus. Que nos maiores desertos e escassez da nossa vida, a gente tem que estar debaixo da glória de Deus. Porque se nos momentos de limitação, nós sabemos andar obedientes e sabemos ser dependentes da glória de Deus, significa que nos momentos de vitória, nós não vamos abrir mão da glória de Deus. Sabe? E Moisés começou, junto com o povo de Deus, a ser cuidado. Aí o que é que acontece? Só Moisés resolve entrar na nuvem. Tem gente que vê a nuvem, tem gente que vê o movimento, mas não entra na presença, não tem intimidade. Moisés sobe o monte. Deus me deu o privilégio de, no começo desse ano, subir o mesmo monte que Moisés subiu. E ele sobe ali no Monte Sinai, e ele tem um encontro com Deus, o mesmo monte que Elias ali, né, vem o fogo ali sobre aquele monte. Eu tive ali, é maravilhoso, é um local, a gente não sabe se é bem ali, mas geograficamente é ali próximo, né? E Moisés faz o quê? Ele sobe. Amigo, você foi feito para subir, não para descer. Eu quero que você entenda que até o processo de dificuldade na sua vida, se você está debaixo da nuvem de glória de Deus, você está avançando. Em Deus a gente sempre está progredindo. Não queira nunca progredir em Deus. Eu sempre oro a Deus e digo: Senhor, nunca me faça prosperar no erro. Nunca. E muitas vezes a gente está no erro, prosperando, avançando, e a gente, sabe, ganha os encantos do erro. A Bíblia fala claramente que aqueles que muitas vezes são seduzidos pelas riquezas caem em engano. A gente tem que entender que a nossa sede tem que ser a presença de Deus. Porque na presença de Deus não vai faltar direção, não vai faltar consolo, não vai faltar abrigo, não vai faltar sustento. Aquele povo assim, embaixo da nuvem de glória de Deus, e sem o que se alimentar no deserto, Deus manda a porção diária dos céus. Eu sei que tem gente que está vivendo na porção diária, que já foram pessoas de banquetes, mas eu quero dizer, se você honrar e agradecer a porção diária, Deus tem conquistas preparadas para você. É só um tempo, Ele vai mudar a estação da sua vida, e a estação de prosperidade vai chegar. Mas tem gente que tem a mesa farta, tem dinheiro, já conquistou tudo, mas tem um vazio dentro da alma. Porque o que nos preenche não são as conquistas. O que nos preenche é a nuvem da glória de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres apaixonadas por Jesus, pela presença. Não negocie a presença de Deus, não negocie a direção de Deus, irmão. Não abra mão. A mentalidade velha tem que morrer. A mentalidade da independência, do eu sei fazer, é do meu jeito. Esse povo, a Bíblia diz que morreu no deserto.
O que morreu não é só um povo. Eu não queria que você se limitasse a isso. O que morreu foi uma mentalidade velha precisou morrer. A mentalidade de escravo precisou morrer. Sabe, para que a mentalidade de quem ia conquistar precisasse nascer. Tem coisas velhas, irmão, que precisam sair da sua cabeça, do seu comportamento, para dar acesso novo de Deus, porque a nova etapa da sua vida vai precisar de novas ferramentas, de uma nova visão, de uma nova forma de pensar. Você não vai morrer no deserto, você vai acessar a promessa que Deus tem para a sua vida. Olha para o seu irmão e diga: então siga a nuvem. Depois de você seguir a nuvem, você vai fazer, sabe o quê? Entre na nuvem. Aquele homem sobe no monte. E quem ficou embaixo, Deus disse assim, eles não quiseram subir, porque o acesso para subir era para todos. Não era só para Moisés. Quem quisesse subir, podia subir. E Deus disse, porque você escolheu estar aqui, eu vou mostrar que eu estou na tua presença. E veio uma nuvem densa, com barulho de trovão, e Deus começou a falar com Moisés, e Deus começou a dar escritura para Moisés. Quero dizer, quando a gente está na presença de Deus, tem coisas que Deus vai escrever na tábua do nosso coração, que vai ser inesquecível, que vai ser para a nossa história, sabe? Tem gente aí que quer ser tatuada, amém, irmão? Eu fico hoje olhando para essa geração, é uma geração que quer ser tatuada, e já me perguntaram, pastor, o senhor tem alguma coisa contra a tatuagem? Não, eu sou tatuado. Eu disse, aonde, pastor? Eu não quero te mostrar, é um local muito íntimo. Aí a pessoa sorri, né? Imagina o que não. Eu fiz como Davi, tatuei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, irmã, a gente precisa ter escritura no nosso coração. E a gente tatua dentro do nosso coração com experiência, com intimidade, com busca. Eu subi aquele monte, irmão. A gente não consegue contar quantas vezes Moisés subia naquele monte. Mas nós começamos 1h da manhã. Para chegar lá 5 para ver o nascer do sol. Foi o nascer do sol mais lindo que eu já vi na minha vida, irmão. Eu vou postar esses dias na rede social para poder dividir com você essa minha experiência. Eu fico imaginando esse homem subindo para ter um encontro com Deus. Você pensa que é fácil? Você pensa que é como esses filmes de gênio da lâmpada, que a gente tropeça numa lâmpada e esfrega a lâmpada e o cara... né? A gente pensa que é desse jeito. Não, irmã, a caminhada com Deus tem seus sacrifícios. Tem que se negar. E é assim que Jesus nos ensina. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. A cruz é um símbolo muito bonito hoje que a gente tem, mas lembre-se, a cruz era o instrumento de condenação. Jesus levava sobre os seus lombos aquilo que iria condená-lo. Então Deus está nos ensinando que o acesso para a glória dele vai passar também por dificuldade e sofrimento. Tem horas que você vai orar e não vai acontecer nada. Tem horas que você vai ler a Bíblia e você não vai sentir nada. Tem horas que a gente busca a Deus e as coisas só pioram. Mas entenda. Mas entenda. Não é porque não aconteceu, não é porque você não sentiu que você está abandonado. Deus está te ensinando algo. Confie na minha palavra, mesmo que você ainda não perceba. Confie na minha palavra, mesmo que você não sinta. Você não é dependente de emoções e experiências. Você é firmado na palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, é eficaz, penetrante, cortante, que tem a capacidade de dividir juntas e medulas e alma do Espírito. A palavra de Deus é bastante para a transformação da nossa vida. E olha que quem está te falando aqui é um homem que Deus me agraciou com muitas experiências.
com muitos arrepios, com muitos choros, com muitos sorrisos incontroláveis. Mas o que firma a minha fé é a palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas emocionalmente saradas e usar as nossas emoções para dar vazão ao fundamento da palavra. Você não vai desistir porque você crê na palavra, não é porque você está ou não está sentindo alguma coisa. Você vai continuar avançando, não é porque as coisas estão boas e o clima está adequado. Você está avançando porque você crê na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Nós precisamos ser pessoas enraizadas na palavra de Deus, amém? E esse homem, Moisés, ele entra na presença. E uma coisa que nós precisamos aprender é que quem caminha na presença, algo que vai acontecer naturalmente, é que nós vamos ser transformados. A Bíblia fala que quando Moisés descia da nuvem de glória, a sua face vai ser transformada. Se você estiver na presença de Deus, a sua face de tristeza, depressão, ansiedade, vai dar lugar ao sorriso, porque há plenitude de alegria para aqueles que estão na presença do Senhor. Sabe, é na presença de Deus que o adúltero se torna um homem fiel, que o amante se torna um homem segundo o coração de Deus, que aquele que tropeça, que erra, vai se tornar firme no Senhor. É na presença que chaves são transformadas, irmão. Se métodos, cursos, técnicas fossem suficientes, nós seríamos todos sarados. Porque nós já investimos bastante para crescer, mas tem coisas que tem que ser acessadas pelo Espírito Santo de Deus, e você tem que se expor à presença. Está dentro da nuvem, estar exposto na presença. Está dentro da nuvem é você dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida e não conforme a minha. Está dentro da nuvem é dizer: Senhor, melhores são os teus caminhos, mesmo que para mim sejam dolorosos, porque eu posso sofrer como Cristo, mas também eu vou provar da glória de Deus como Cristo prova. É assim que Paulo descreve na sua carta: se eu me assemelho nos sofrimentos, eu também vou me assemelhar na glória, amém? Há uma glória de Deus para você viver, você que sabe lutar com as dificuldades. Muitas vezes é difícil vir para a igreja. Eu quero dizer que o dia que você vai mais receber é quando você vier sem querer. Você não vem porque quer, você vem porque nesse lugar tem algo que você necessita. Muitas vezes nós vamos comer não é porque a gente quer. Às vezes a gente sai para um lugar, ou está na casa de alguém, o que tem lá, a gente não gosta de comer. Mas a gente está com tanta fome, irmão, que a gente tem que comer, senão não se aguenta. Não é igual a sua casa, que eu sei que todo dia você come lagosta, picanha, filé. Deus está vendo, você nunca convidou o pastor para estar lá com você. Deus está vendo, irmão. Está certo, amém. Moisés subia no monte continuamente. Você pode dizer: eu preciso estar no monte continuamente. E o monte não é um monte da Sabiaguaba, o monte pode ser o cantinho do seu quarto, pode ser a varanda da sua sala, pode ser minha redinha da varanda. O monte significa local de presença, é local onde você vai se retirar, se desconectar do mundo e ficar conectado com Deus. É o momento que a gente se recarrega, é o momento que a gente é tratado, é o momento onde vai gerar tantas coisas nas nossas vidas. Deus está dizendo que o caminho da nuvem de glória é um caminho de intimidade, é um caminho onde você, irmão, é que tem que insistir nisso. É você. Se eu perguntar aqui, eu venho falando esse ano todo, cria um secreto, cria oração, faz devocional diário. E muita gente ainda não começou. Você quer a glória de Deus, mas você não quer o sacrifício para estar na glória de Deus. Moisés teve que deixar a família, Moisés teve que lutar contra os seus medos, Moisés teve que confrontar Faraó, Moisés, irmão,
teve ali que ter coragem de fazer uma transição com os homens para passar no deserto. Moisés não merecia o deserto, ele passou o deserto porque Deus queria tratar os homens. E ele suportou tudo aquilo, suportou tanto que num lapso de estresse, ele toca a rocha, enquanto era só para ele falar com a rocha. E ele não acessa a promessa de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ele entrega outra coisa ainda maior para Moisés. Moisés vai para a presença do próprio Deus. Porque essa nuvem de glória que Moisés visitou, ele se tornou, diga, a nuvem de glória que eu visito, eu me torno. A palavra de Deus diz que Jesus subiu ao monte para orar. Pegou Pedro e Tiago. Você pode encontrar esse texto em Mateus 17, Lucas 9. E a palavra de Deus diz, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés? Na presença de Deus a gente é transformado. Você está orando, você está buscando, está lutando contra comportamentos. E Deus está dizendo, você vai ser transformado na minha presença, na minha nuvem de glória. E ele diz, enquanto orava, a aparência do rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. O homem da nuvem veio na nuvem sobre Jesus. Você está entendendo o que é isso? Nós nos tornamos aquilo que nós imergimos. Nós nos tornamos aquilo que nós nos entregamos. Moisés se entregou à nuvem de Deus, foi gerido pela nuvem de Deus, guiado pela nuvem de Deus, recebeu orientação da nuvem de Deus. Daqui a pouco, ele está dentro da nuvem de Deus. Aquele Moisés que muita gente quer criticar dizendo, ele errou, ele não entrou na promessa. Não, ele recebeu algo muito maior, ele está na glória de Deus. E eu quero que você entenda algo. Quando a gente entende a presença de Deus e vive a presença de Deus, não tem mais nenhuma promessa, nenhuma conquista que se torne melhor do que a presença de Deus. Quando nós provamos, quando nós temos um encontro com Jesus, olha o que aconteceu com a vida de Paulo. Quando Paulo tem a presença de Jesus, irmão, mudou a história dele, que ele tem a capacidade de dizer que, olha, para mim morrer é Cristo. Ele está dizendo, a vida para mim acabou, porque eu já contemplei o que é de melhor. Tem coisas que não fazem mais sentido. Eu estava conversando agora há pouco com alguns amigos, e quem é mais particular já ouviu esse meu testemunho. Irmão, eu cheguei uma época de andar na igreja e começar a me confrontar dentro do novo homem que era para eu ser, mas ainda tinha velho homem dentro de mim. E uma deles que eu era idólatra pelo Ceará, irmão. Deus me libertou, irmão, glória a Deus. Mas eu não mudei de time não, eu não piorei não, eu não desci não, irmão. Eu melhorei. E eu orava assim para Deus, Deus, eu amo o Ceará mais do que o Senhor, eu sou um idólatra. Ou o Senhor muda isso dentro de mim, ou eu vou ser um idólatra a vida toda, você refém de um jogo de futebol, meu humor assim, irmão, ainda bem que torcer Ceará, a gente vive sempre alegre. Vamos dizer que esse pastor é mentiroso, né? É porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Quando o Ceará joga de dia, ele ganha. E eu lembro que eu comecei a mergulhar na presença de Deus, que eu comecei a ir fundo com Deus, que eu, me rasguei para Deus e disse, Senhor, tem autorização de tocar em tudo na minha vida. O Senhor tem controle de tudo, pode aí colocar minha vida em ordem.
Já cansei de tentar fazer do meu jeito, às vezes dá certo, mas no final acaba dando tudo errado, então eu quero uma família, segundo a vontade de Deus, uma vida. Acabou, não tem mais, o Senhor está autorizado, todo dia eu renovo essa minha oração. Espírito Santo, o Senhor tem 100% de autoridade na minha vida, faz com ela o que o Senhor quer, tira, bota, coloca, muda, eu quero estar na tua nuvem, é isso que eu quero. E aí chegou um dia, eu tinha um pequeno grupo chamado Confins da Terra, né? Quem é de pequeno grupo aqui, todo pequeno grupo tem um nome. Por que é que o meu pequeno grupo era Confins da Terra? Porque eu morava na Sapiranga, o que morava mais perto de mim era no bairro de Fátima, o outro mais próximo era no Siqueira, outro morava na Misterral, e outro, para não dizer que não era Confins da Terra, era lá na Jurema. Só para você ter ideia, era Fortaleza toda, assim. E eu estava indo para Jurema, para a casa desse meu amigo. Quando eu vou na 13 de maio, e você desce ali o viaduto da 13 de maio, quando tem jogo você já vê gente com camisa. E eu estranhei, 2 pessoas com a camisa do Ceará, eu já fiquei me perguntando, tem jogo do Ceará hoje? Quando chegou no Presidente Vargas, você vai andando mais na frente, passa da igreja, você já vê os refletores ligados. Eu disse, rapaz, tem jogo. Será que é do Ceará? Impossível ser do Ceará, porque tem um jogo do Ceará e eu não saber. Quando eu passo em frente, o 23BC, estava um monte de torcedor do Ceará estacionando, eu ainda duvidei que era jogo do Ceará, não acreditei, liguei o rádio e era jogo do Ceará, em vez de escutar o rádio, eu escutei a voz de Deus no meu interior. Hoje eu te libertei da idolatria de torcer Ceará. Não foi enquanto eu lutava com ela, foi quando eu me expus à glória de Deus. Tem coisas que vão mudar na sua vida quando você resolver entrar na nuvem de glória, quando você entrar na presença. Você sabe por que é que Jesus subiu no monte para orar? Porque Jesus sabia o que ele ia passar. E para a gente suportar alguns processos na vida, a gente precisa estar na presença e na glória de Deus. Eu estava nesse instante falando para minha esposa de um fato que eu vivi ontem. E eu disse, minha filha, eu só consegui viver esse fato ontem equilibrado, porque a gente anda dentro da nuvem de glória de Deus. O que eu vivi ontem, eu tinha me desequilibrado emocionalmente, não tinha nem conseguido dormir. Eu ia estar irado comigo, revoltado. Eu até conversei com a minha bispa, ela, a nossa amiga também, eu disse, eu estou vivendo isso. É muita graça de Deus eu passar por isso e isso não tirar o meu equilíbrio, porque Deus nos deu poder, autoridade e também nos deu um espírito de equilíbrio. Quem anda na nuvem de glória, anda no equilíbrio do espírito, amém? Você pode celebrar o Senhor e aplaudir Ele por isso. Pastor, é muito bonito o que o senhor está falando, mas como eu entro nessa nuvem de glória? Buscando, obedecendo, sabe, se expondo a Deus. Deus já sabe quem você é, Deus já sabe o que você precisa tratar, Deus sabe até o que você não conhece sobre você mesmo. Eu digo, Deus, eu amo quando o Senhor me apresenta a mim mesmo. É muito bom você ser apresentado pela pessoa que te criou e uma parte de você que você não se conhece, comportamentos, pensamentos, sentimentos, que você passa a viver e dizer, Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria vivendo esse dia. Esse é um dia, irmão, que eu não estaria vivendo se eu não tivesse exposto à presença de Deus. Eu não estaria aqui nesse local com você, pregando a palavra de Deus. Você não está aqui por acaso, você foi trazido para dentro da glória de Deus. Esse lugar é uma nuvem de Deus para a nossa vida. Agora entenda, a nuvem não é um local de presença permanente. A nuvem é a manifestação de algo que vem de forma física, porque a nuvem a gente consegue ver, não é? É muito legal a gente ver, quando a gente vai ali para Guaramiranga, ou para uma serra muito alta, a gente vê as nuvens passando. Eu, por exemplo, quando pulei de paraquedas, é muito legal a sensação de você estar passando assim, pelo meio das nuvens, sem nada te segurando. É muito legal passar por essa sensação.
Mas a gente às vezes não precisa ver a nuvem. A gente precisa entender que a nuvem caminha sobre os filhos de Deus. A gente fica orando, Senhor, que se abra os céus. Entenda, sobre um filho de Deus, o céu sempre vai estar aberto. A nuvem pode estar fechando, cobrindo, mas sobre você, que é filho de Deus, o céu vai estar aberto. Deus mostrou isso para Jacó, uma escada com anjos subindo e descendo, um filho de Deus com fluxo do céu para a terra. Sobre Jesus, a Bíblia fala que o tempo fechou, a nuvem era escura, o barulho era alto, os discípulos tiveram medo. Mas uma voz veio do céu: esse é o meu filho amado que eu tenho prazer. Se você quiser saber o que o teu pastor mais sonha na vida, uma delas é eu ouvir essa frase de Deus sobre mim. Eu quero que um dia Deus olhe para mim e dizer: esse é meu filho amado que eu tenho prazer. Eu quero que Deus encontre prazer na minha vida. E Ele vai encontrar prazer se eu me expor à presença dEle. Porque se você se expor à presença dEle, você vai ser transformado à imagem dEle. Você já notou que tudo que você expõe, você se transforma? Quem se expõe à pornografia, cabeça é transformada. Quem se expõe a um médico cirurgião da beleza tem um corpo transformado. Quem expõe o cabelo a um cabeleireiro tem um cabelinho transformado. Eu nem estou me expondo a ele, porque eu já creio que Deus está me arrebatando, e já começou pelos cabelos aqui. Tem uns irmãos que estão na minha frente já, viu? Sabe, tudo que a gente se expõe, o ambiente que você escolhe se expor vai te influenciar. Por isso, escolha as pessoas que têm aliança com Deus. Exponha as pessoas que querem o que você quer. Deus não vai te deixar sem companhia. Quando Deus envia os discípulos, Ele envia de 2 em 2, porque se um cair, tem um outro para levantar. Você nunca vai ficar só, irmão. E entenda que Deus vai ter, pode não ser a maioria, e muitas vezes não vai ser a maioria, mas o processo do reino dos céus é que a gente não precisa de coisa grande. A porção do fermento, ela é pequena, mas ela vai fazer a diferença. É assim o reino dos céus. Deus vai colocar sempre vozes de influência do seu lado para você ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Como eu entro na presença? Desejando, buscando. Agora entenda, tem um convite. Olha que privilégio os discípulos perdem. Irmão, se Jesus me chama para orar, eu não vou dormir não, irmão. E pode ser o que for, eu posso estar 3 dias sem dormir, mas vou levar uma garrafa de café. Eu sei o que é que eu vou fazer, mas eu tenho que ficar acordado. Pedro, Tiago e João vão dormir. Sabe, isso é quando a rotina tomou conta da nossa vida. A gente deixa de valorizar, porque eu imagino, era de praxe dos discípulos subirem ao monte com Jesus. Monte da bem-aventurança, Monte das Oliveiras. Era uma prática, ele estava caminhando com Jesus, vamos para o monte. Aí o cara diz, é mais um dia. É igual a gente, é um culto, é mais o culto. Não é mais um culto, é o culto. Quem sabe é o culto do teu milagre, quem sabe é o culto da tua libertação. Jesus valorizava e honrava todos os momentos com Deus. Por isso, honre a oração na mesa do alimento com a família. Ore pelo milagre, ore pela sua casa. Valorize o seu devocional, valorize o seu pequeno grupo. Tudo que é momento com Deus, você precisa ser entregue. Porque, irmão, o de repente de Deus demora a acontecer. Mas quando acontecer, se a gente não tiver com a lamparina acesa, cheia de óleo, a gente perde o time. Eles perderam o time. E o Pedrão é sempre assim, parece que a ficha cai mais rápido, né? Pedrão disse, Senhor, que manta, hein? Que mistério! Vamos armar umas barracas para a gente ficar aqui nesse lugar? Você não está entendendo. Quando a gente está na presença, a unção não está no lugar.
A unção está onde a gente anda, porque a presença está conosco. Aqui tem que ser esse lugar de glória. Mas quando a gente sair dessa nuvem, a nuvem está indo comigo, está indo com você, e amanhã você está no trabalho, você está abençoando, profetizando, orando, e milagre vai acontecer, e vai agir, e você vai falar de Jesus. Amanhã você ia pensar que você ia chegar triste, ia pedir demissão, ia chutar o balde, e você vai dizer: foi Deus que me colocou aqui, e a porta que Deus abre, eu não vou fechar. Sabe, nós precisamos ser pessoas assim. Não banalize as simples coisas. Não banalize. Se você andar muito tempo comigo, você vai ficar meio louco. Porque uma borboleta fala comigo. Qualquer movimento está acontecendo, eu disse: uau. Eu aceitei um convite para uma agenda totalmente desconfortável. Eu disse: não, Senhor, eu não quero ir não para esse negócio, eu quero ficar em casa, eu estou cansado. Eu fui, porque Deus me disse que aquela agenda faz parte do meu futuro. Eu disse: eu estou ensaiando com você aquilo que eu vou fazer no seu futuro. Eu disse: opa, eu vou para o movimento de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Eu não orei por milagres, por sinais antes, mas quando chegou lá e a gente começou a orar, vidas entregando para Jesus, e sinais palpáveis acontecendo, caroços sumindo, dores saindo, foi algo poderoso. Eu declaro que essa unção está nesse lugar, você está nesse culto, Deus está presente nesse lugar, e na presença ninguém sai sem um milagre, ninguém sai sem um toque, ninguém sai sem uma transformação. Se você crê, se põe de pé e aplaude ao Senhor com a tua maior força.